Meus queridos, a paz do Senhor. Me sinto bastante honrado em poder participar desta programação, patrocinada aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Cruzeiro, sob a liderança do pastor Isaac Strobel, e onde nós temos vivido grandes experiências cada vez que temos a oportunidade de cultuar Deus com este povo maravilhoso. E desta feita nós queremos, fazendo uso do tempo que nos é facultado, desenvolver uma reflexão na palavra de Deus, pois os registros sagrados, eles foram feitos e assim aconteceram com o propósito divino de que nos fosse ministrado lições preciosas, princípios de vida. E eu quero ler a história de uma mulher. Hoje as mulheres serão bastante consideradas nessa reflexão que nós vamos fazer. Mas aqui nós podemos ler no segundo livro de Reis, capítulo 8, sobre aquela mulher, que ela teve a iniciativa de se colocar à disposição do homem de Deus, dando a ele um suporte logístico, e esta relação que nós estabelecemos de cooperar com Deus e tendo dele a sua bênção, isso é uma interação maravilhosa em toda a Bíblia. Mas aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 8, nós podemos ler o que ficou registrado. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela, com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E aconteceu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E aconteceu que, contando Geazi ao rei, como Eliseu vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe confirmou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Bem, queridos, a Bíblia existe com uma função pedagógica de nos fornecer princípios de vida, aplicando os quais a nossa vida pessoal, nós poderemos nos compatibilizar perfeitamente com os propósitos de Deus. E esta história não está aqui por acaso. Se não, vejamos. Neste momento em que o escritor registra este fato, esta mulher que já vinha recebendo Eliseu por anos em sua casa. Eliseu convive com essa família aqui, sem dúvida alguma, por 8, 9 anos. Então é um convívio prolongado. Houve uma identificação, houve uma interação muito linda dessa família com o homem de Deus. Mas eu quero pensar com os irmãos a segurança que esta mulher, e consequentemente sua família, desfrutava de ter em seu convívio um homem de Deus. Olha, Eliseu foi um grande homem de Deus,
Deus fez coisas maravilhosas através do profeta Eliseu. E Eliseu tinha uma comunhão tão grande com Deus. Aqueles que se dão o cuidado de observar a biografia deste homem vão ver que até no leito de morte, já muito doente, Deus ainda usou o profeta Eliseu. Que coisa linda! E depois de morto, aonde estavam seus ossos, foi jogado um morto lá. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Obviamente que Deus teve um propósito em tudo isso, são coisas pontuais, mas que nos revelam como Deus agiu na vida deste homem de Deus. Muito bem. Esta família está feliz, convivendo com o homem de Deus, e tudo caminha bem, não é? Nós lembramos aqui, está registrado no capítulo 4 desse mesmo livro, que um dia Eliseu, passando por essa região, a região de Sunem, essa mulher era uma mulher rica, era uma mulher de posses, e inclusive eles tinham trabalhadores. Vamos dizer, contextualizando o fato, ela seria uma empresária nos dias de hoje. E observando que regularmente Eliseu passava pela região, certamente para alcançar outros rincões da nação de Israel, em seu trabalho, essa mulher comentou com seu marido: olha, este homem que sempre passa por aqui é um homem de Deus, e nós poderíamos ajudá-lo. Resumindo, eles até construíram um quarto, e mobiliaram esse quarto, né? Puseram lá cama, cadeira, candeeiro, enfim. E Eliseu, então, todas as vezes, a Bíblia diz que ele passava pela região, ele se hospedava ali. Era um prazer, uma honra para essa família, para essa serva de Deus, não é? Seu esposo, enfim. E tudo caminha bem. E nesse tempo de convivência, Eliseu comenta com Geazi: olha, esta mulher tem nos tratado bem, o que poderíamos fazer por ela? Até Eliseu se propôs a falar dela perante o rei, era o rei Jorão na época, porque Eliseu ele tinha uma influência muito grande, e ele chamou esta mulher e disse assim: olha, há alguma coisa que eu possa falar por você diante do rei? Há alguma causa aí que eu possa, né, apelar junto ao rei para as instâncias superiores aí, para que você tenha vitória na sua causa? Ela falou: não precisa, eu vivo no meio do meu povo. Então era uma mulher resolvida, maravilha. Aí Geazi observou ao profeta dizendo: olha, meu senhor, o marido dessa mulher é mais velho que ela, e eles não têm filhos. Aí Eliseu então, obviamente, na direção de Deus, mandou que Geazi chamasse a mulher e disse: olha, no próximo ano, nessa época, você vai estar segurando um filho. Ela até não acreditou na hora, mas de fato essa criança nasceu. Maravilha. Tempos depois, alguns anos depois, essa criança foi vitimada, né? Uma dor de cabeça muito forte, até procurou o pai, mas o pai mandou levar para a mãe. Enfim, essa criança morreu no colo da mãe. E a mãe então, o profeta não estava presente, deitou o menino na cama do profeta, lá no quarto de hóspede, onde Eliseu sempre se hospedava, e colocou o menino ali e saiu em busca do homem de Deus. E Eliseu vem então, ressuscita este menino, e eu penso que a partir daí a admiração cresceu, claro. Esta família é muito grata a Deus e ao ministério deste homem, foram muito abençoados. Veja você como é interessante nós nos envolvermos com as coisas de Deus. Este é o princípio aqui da reciprocidade. Obviamente que nós não vamos fazer as coisas para Deus só pensando em receber. Tudo aquilo que você se dispõe a fazer para Deus, você faz no espírito de adoração, de gratidão. E obviamente que a promessa de Deus é a nos abençoar. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus ensinou durante o seu ministério: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado
mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequenos na condição de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Queridos, a leitura que fazemos aqui é que Deus está atento aos mínimos detalhes daquilo que fazemos em prol do seu reino. A participação que você possa ter neste reino, ainda que simples, mas sincera, de coração, no espírito reverente, isso é recebido por Deus, e o prazer de Deus é realmente nos abençoar. Muito bem. O tempo passa, a mulher muito grata a Deus, tanto por ter gerado este filho, como por tê-lo agora ressuscitado. Maravilha! E assim vai. Então, na altura aqui do capítulo 8, segundo Reis, a vida caminha. Normalmente, com a bênção de Deus, estão seguros, abençoados com a presença do homem de Deus. Mas, de repente, queridos, eis que, de repente, Eliseu tem que dizer a esta mulher algo que vai desarranjar completamente a sua vida no local. Nós não podemos ignorar, querido, a imprevisibilidade da vida. Isso é um fato. Nós não podemos ignorar. Eu e você não conhecemos o futuro. E eu quero te adiantar que, apesar da nossa condição de servos de Deus, servas de Deus, as turbulências fazem parte da nossa experiência de vida nessa terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vamos nos lembrar que nós não estamos no céu ainda, estamos caminhando para lá. E durante todo o tempo que nós estivemos nessa terra, nós poderemos ser atingidos por situações adversas, por diversas situações adversas, que poderão realmente nos estremecer, se não vejamos. No capítulo 8 aqui, Eliseu diz a esta mulher: olha, levanta-te, em outras palavras, se mexa, vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Isso é uma mensagem bombástica. Dá para você imaginar o dia em que Eliseu teve que dizer isso para essa mulher? Eu não sei se ele disse isso pela manhã, na hora do almoço, antes do anoitecer. De qualquer maneira, queridos, isso foi um abalo, um impacto. Pensa você estar vivendo a sua vida dentro dos parâmetros da sua rotina e de repente algo sacode e vai mudar tudo. Foi isso que aconteceu com esta família. Note que o profeta, o homem de Deus, chega para essa mulher e ele só diz isso: olha, está se aproximando uma fome, a terra vai sofrer, haverá uma adversidade em toda essa região, vai dominar esta região, e eu quero te adiantar, você deve sair daqui e peregrinar onde você puder. Estranhamente, queridos, Eliseu poderia ter apontado um lugar, não poderia? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Eliseu simplesmente conscientiza a mulher de algo que virá, mas não define uma rota. Percebe? Ele não define um caminho. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Queridos, a nossa vida, mesmo a sua vida de comunhão com Deus, não é uma ciência exata. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele estabelece a evolução das circunstâncias fora do perímetro da lógica. Deus é ilógico. Então a sua ação, a sua interação para conosco também é ilógica. Então não dá para você conformar dentro dos parâmetros da lógica todo o proceder divino e todo o relacionamento nosso com Deus. Muitas vezes a conta não fecha.
E neste momento aqui, paradoxalmente, essa mulher que se sentia segura com a presença do profeta ali, foi justamente através da pessoa do profeta que ela foi sacudida com esta informação. Olha, você deve sair, você deve desocupar a casa. E pensa, queridos, isso aqui é toda essa mobilização aqui, essa mulher, ela tem que, sabe, é mudança, não é uma fuga rápida. Queridos, o profeta não indicou para ela, aonde ela deveria ir. E eu quero considerar com todos aqueles que estão aí nos acompanhando online, né? Um acompanhamento online. Você analisa comigo que apreensão tomou conta de imediato, porque independentemente da nossa convicção em Deus, a nossa estrutura emocional e psicológica, ela é abalada. Claro, a nossa estrutura se abala. E aí, queridos, o que ocorre? Esta mulher, então, seguindo a orientação do profeta, ela vai, e nós lemos aqui que ela vai para a terra dos filisteus. Por que a terra dos filisteus? Das duas, uma. Ou era a melhor opção, ou era a menos pior. Queridos, todos nós, forçados por uma circunstância, às vezes somos obrigados a reagir. Imagino que essa mulher nunca imaginou que um dia pudesse estar morando fora das fronteiras, lá no meio dos filisteus que odiavam Israel. Imagina! E de repente, queridos, ela vai morar exatamente entre os filisteus. Olha como as coisas evoluem. Olha como as situações, elas se desenvolvem, queridos, além do nosso querer, do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. É aqui que eu quero chegar contigo. Queridos, às vezes, a situação que eu e você nos encontramos ou com as quais nos deparamos são situações realmente amedrontadoras, que realmente impactam, até negativamente. Mas nós devemos ter a consciência de que Deus nunca perde o controle. A soberania divina é incontestável sobre toda e qualquer situação. Lembra do que ele diz a sua palavra? Operando eu, quem impedirá? Deus não conhece impossíveis, Deus não pode ser limitado por circunstâncias ou pelo tempo. E, queridos, ela vai lá para o meio dos filisteus. Eu quero avançar aqui para nós concluirmos dentro do horário. E ela vai para o meio dos filisteus, não por prazer, mas eu quero lembrá-los. A saída desta mulher de Israel para a terra dos filisteus não foi uma aventura, de forma alguma. Eu penso que antes de sair, ela, em sua reverência diante de Deus, ela deve ter se aconselhado com Eliseu, ela deve ter buscado a direção de Deus, e então, pela fé, ela partiu na direção dos filisteus. Agora eu quero chamar a tua atenção. A Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Uma vez que a sua vida está condicionada a uma subserviência reverente diante de Deus, e Deus tem prazer em ti, Deus, Ele se antecipa a todas as situações em nossa vida. E esta mulher então vai para a terra dos filisteus, obviamente deve ter deixado as suas terras, sua casa, na confiança de um fiel depositário, e ela vai. E durante todo o tempo desta fome de 7 anos, ela permanece lá. Fim dos 7 anos, ela volta da terra dos filisteus. Porque, claro, aqui é sua terra natal, é onde ela tem a sua história, suas raízes, e ela quer voltar para o seu lugar. Então, depois de 7 anos, ela volta. Só tem um problema. Durante todo o tempo em que ela permaneceu fora, me parece que alguém, usando de má fé,
ou negociou suas terras, ou fez um uso indevido, de maneiras que quando essa mulher volta da terra dos filisteus, ela não pode usufruir daquilo que ela tem. E quando ela chega, obviamente, talvez não consegue nem descarregar toda a sua mudança na sua casa, e diante de uma situação dessa, então ela se lembrou que um dia o profeta Eliseu disse a ela: posso falar com o rei por você? Mas agora ela não tem nem o profeta perto dela. Mas ela vai atrás do rei, é o rei Jorão. E olha como Deus é lindo. Concomitantemente, ou numa condição simultânea, Jorão chamou Geazi em um determinado momento. Eu chamo isso de sincronismo divino. E é aí que eu e você temos que descansar nesse Deus que conhece o fim desde o começo. Até eu escrevi um pensamento, queridos, analisando essa realidade, eu pensei da seguinte forma: a impressão dos fatos adversos em minha vida não pode ser maior que a minha expectativa da intervenção divina. Eu vou repetir. A impressão dos fatos adversos em nossa vida não pode ser maior que a nossa expectativa da intervenção divina. Aconteceu algo, tranquilo, permaneça no teu lugar, confiando, Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele é socorro bem presente na angústia. E esta mulher agora, em seu retorno, ela se depara com uma situação totalmente adversa, talvez pior do que quando ela saiu, porque as suas propriedades estão na mão de outros, e ela vai ao rei clamar por justiça. E olha como Deus é lindo. Ela está chegando ao palácio do rei. E lá, o rei, naquele momento, ele chamou Geazi, o moço de Eliseu, certamente para tomar um chá, um café. E ele disse: Geazi, me conta as maravilhas. Eu sei que Deus usa aquele homem, profeta Eliseu. Me conta alguma coisa. E o Geazi então começa. E, obviamente, conta da convivência de Eliseu com essa família. Eu quero te lembrar, queridos, que esta mulher que está chegando ao palácio, ela tem um histórico diante de Deus. E eu quero te dizer, neste momento, procure construir um histórico diante de Deus. Procure fazer uma semeadura de dedicação, de amor, cooperando com o reino de Deus, andando reverentemente no temor do Senhor, sempre adorando e glorificando este Deus, independentemente das circunstâncias. E você vai construir um histórico diante de Deus que vai atrair o mover da mão de Deus sobre a sua vida. E esta mulher, quando ela chega lá no palácio, Geazi acabou de dizer para o rei que, entre muitas maravilhas, Eliseu ressuscitou um menino. E quando Geazi profere isto, a mulher chega perto deles e certamente o rei é comunicado: olha, essa senhora está aqui em busca de justiça, enfim. Quando Geazi olha, ele diz: rei, esta é a mulher, este é o menino que Eliseu. Eu quero que você entenda o impacto que isso teve na vida do rei. E imediatamente Jorão deu a ela uma atenção que talvez em outro momento não daria, mas sensibilizado pelo fato, ele diz: mulher, você confirma isso? E ela disse: sim, meu filho faleceu e ele orou. Sabe o que o rei fez? Chamou um oficial na hora e disse: restitui a ela suas propriedades e faz com que seja pago a ela todas as rendas, desde o dia em que saiu até o dia em que voltou. Está vendo? Deus guarda a tua entrada e a tua saída. Quando você anda na direção de Deus, o controle do início ao fim está na mão do Deus que você serve. Assim, queridos, mesmo nos dias de hoje, nesse contexto tão conturbado e de incerteza, creia, Deus está no controle. Deus os abençoe em nome de Jesus.